Oi, gente, meu nome é Daniele Mendes, eu sou sócia da Animação e hoje é o nosso primeiro podcast. Esse podcast veio de um sonho nosso, né? A gente tem 38 anos de animação, 38 anos de convívio com as crianças e a gente queria trazer para as famílias alguns insights importantes, né? O que que a gente vê, o que que a gente vive. Então, isso foi muito pensado. Era um sonho assim que hoje está se realizando. E quando a gente foi pensar na primeira pessoa entrevistada, eu fiquei pensando assim: poxa, eu queria uma pessoa que trouxesse, sabe, conteúdo importante, que agregasse mesmo. E eu estou muito feliz porque hoje eu tenho aqui comigo a maravilhosa Ana Luísa Badaró e eu vou contar para vocês um pouquinho dela. Ana Luísa, ela é psicóloga, terapeuta de casal e família. Ela é especialista em TCC, mas ama psicanálise. Ama. Ela era diretora fundadora do Batutinhas, que é uma escola de referência no Rio de Janeiro. Ela também é escritora, já publicou 4 livros, né? E está indo para o quinto. Um desses livros ganhou até um selo de altamente recomendado. Eu aprendi muito com a Ana Luísa, porque os meus filhos estudaram no Batutinhas, né? Hoje o Batutinhas foi vendido para outro grupo, mas ela continua me trazendo assim insights importantíssimos da vida profissional dela, dela como mãe, dela como mulher, dela como pessoa. Então, vamos iniciar hoje esse podcast e acho que a gente vai trazer muita coisa legal para você e para sua família. Dani, mas quando você me convidou, eu achei mesmo que você estava doida de fazer algo nessa época do ano, que a vida já é tão corrida e fica mais corrida. E eu falei, por que então a gente não vai falar exatamente disso? Dessa época do ano e o que que isso tem a ver com as nossas famílias, com as nossas crianças? Esse tempo, assim, a infância, esse tempo tão fundamental de criação de estrutura, de formar uma pessoa para enfrentar tudo aquilo que a vida vai trazer, porque a vida é aquela caixinha, né? Coisa boa, coisa ruim, tem nascimento, tem morte, tem alegria, tem dor, tem casamento, tem amor, tem desamor. E a gente tem que preparar os nossos filhos para isso. Aí, então, eu adorei esse convite, porque volta e meia a gente conversa no telefone durante horas e termina falando. A gente precisa falar mais, a gente precisa levar mais pessoas do que a gente falou. E aí chegou essa hora, e na hora de decidir assim sobre o que falar, eu fiquei, meu Deus, mas a Dani acha que talvez tenha Mas sempre condições. acontece isso, né? A gente vai chegando no final do ano e a gente fala assim: ah, não tenho tempo, não tem É, tempo. E a gente esquece que a gente tem que ter tempo para as coisas importantes, isso. né? Então, assim, a gente passa o ano inteiro fazendo planos, fazendo planejamento, pensando. Tá bom, passamos um ano, chegou no final do ano. Isso. E aí? O É, que que deu certo? O que que deu errado? o que, que eu vou manter na vida da minha família? O que eu acho muito interessante, Dani, é assim, você como empresária sabe disso. As empresas param no final do ano, analisam seus balancetes, veem se os resultados estão perto do que eles esperavam, analisam se os clientes, né, estão felizes, se os funcionários estão felizes. E a nossa família, que talvez seja a coisa mais importante para a maioria das pessoas, né, a gente está falando aqui de um perfil, a gente deixa fluir, vai no Deixa a Vida Me Levar, coisa que só funcionou para Zeca Pagodinho, né? E a gente esquece que tudo é processo. A infância, por exemplo, o tempo de formação de estruturas que vão ser utilizadas para o resto da vida. A gente vai negligenciando nessa correria dos dias e a gente precisa parar. Os pais precisam parar no momento e dizer assim, deixa eu ver, quais atividades do meu filho eu vou manter para o ano que vem? O que está dando certo na nossa casa que a gente vai manter? Que rituais da minha infância eu adorava, que as pessoas falam para mim assim no consultório, quando eu era pequena eu fazia biscoitos de Natal, por exemplo, com a minha avó. E eu tenho muita pena dos meus filhos que a minha mãe não está mais aí, ou não faz biscoito. E a gente não tem mais esses rituais. Aí eu falo, então começa você um ritual. Um ritual alguém começa algum dia. Não tem que esperar que a sua bisavó tenha tido uma ideia, que alguém perpetuou na sua casa e de repente encerrou. Começa você hoje, vai lá, pega uma receitinha de biscoito 1, 2, 3 e faz com seu filho e começa aquilo que para você faz sentido. E aí as pessoas trazem sempre a máxima: mas eu não tenho tempo, a vida é muito corrida. E eu acho que hoje o nosso podcast é basicamente sobre isso. O tempo que a gente precisa dispor para aquilo que é importante na nossa vida a longo prazo.
porque a gente vai abrindo mão de avaliar os processos e só percebe os problemas quando eles já viraram problemas enormes. Verdade, de tudo, né? A gente vê às vezes na animação, às vezes a criança, ela entra, ela é mais tímida, a outra é mais agressiva, a outra é mais expansiva. E às vezes conversa com os pais, né? E assim, eu falo, poxa, mas ele sempre foi tímido, ele não gosta de brincar. Ah, já. Ah, desde que ele tem 3 anos, ele não gosta. Eu pergunto às vezes, mas você fez alguma coisa em relação a isso, né? Aí a pessoa Isso. fala, não, mas é porque eu acho que sempre vai melhorar. É. Eu acho que os pais, eles querem acertar, mas Uhum. eles têm a esperança, né? De que vai melhorar, que vai passar. É. Mas se a gente parar e falar assim, não, peraí, isso aqui no final do ano, meu filho tá, vou te dar um exemplo, tá mordendo muito, É. né? Tá mordendo, tá machucando o amiguinho, tá apanhando muito, não importa. O que que eu fiz até aqui que pode Isso, melhorar isso? Eu acho que você deve ver exatamente. muito isso no consultório, né? Muito, é muito comum as pessoas chegarem com queixas que já são importantes, que poderiam ter sido resolvidas há anos atrás. Porque uma criança de 3, 4, 5 anos, ela ainda está muito aberta para o que os pais querem orientar. Ela acha assim que tudo que os pais falam é verdade, que os pais falam. Elas acham assim que tudo que os pais falam é verdade. Isso vai mudar, porque depois adolescente acha que tudo que os pais falam é mentira e é ignorância. Então a gente tem que aproveitar o poder dos adultos, né? A professora é uma fada, a criança faz desenho bonito para agradar a professora, ela quer fazer uma apresentação bacana porque sabe que os pais estão na plateia. Então, as pessoas esperam aquele comportamento que está inadequado na infância, ele se cristalizar e traz um adolescente para o consultório quando é tudo muito mais difícil para ser resolvido. Mas por quê? Porque as famílias acreditam que vai melhorar e muita coisa melhora, mas muitas outras coisas podem ser revistas. Então, agora, por exemplo, outro dia eu fui levar umas crianças da minha família numa natação, uma natação fofinha, maravilhosa de bebês. Mas é de bebê. Claro. E tinha uma criança grande nadando. Aí eu fico, sou palpiteira, né? Eu falei, vou aqui me segurar, mas vou ver se eu acho o adulto dessa criança, quero entender. E não A gente achei. sempre é assim, né, Ana? É, A gente mas é conhecida que a gente se isso, a mete, gente né? se mete, mas é sempre pro bem, né, Claro, Dani? É sempre pro sempre. É bem. porque a gente sabe o que vai É. acontecer. Aí eu fiquei, eu falei, gente, eu vou olhar, por que que essa menina ainda está nadando aqui? Porque é uma necessidade da infância e, na verdade, do ser humano viver desafios. A criança engatinha porque ela quer buscar alguma coisa, mas deve ser difícil ele concatenar os 4 membros, alternando, depois aprender a andar, escalar, correr, aprender a ler. A criança fica maravilhada quando ela consegue ler casa ou quando ela consegue ler farmácia. Por quê? Porque aquilo é desafiador. E à medida que a criança vai crescendo, os desafios vão diminuindo, porque hoje a gente vive uma vida muito protegida. Mas, por exemplo, a natação, só para dar esse exemplo da menina, é uma criança que está na sua piscina certa, né, de um clubezinho já, com a touca, pegando uma raia grande, que ela demore e que se esforce para chegar no final dessa raia, ela sai dessa aula de natação mais forte, assim, emocionalmente, fisicamente mais forte, emocionalmente mais forte, cognitivamente, inclusive, mais forte. E essa segurança que ela ganha ao vencer um desafio motor e físico, ela leva para a sala de aula, onde talvez ela se torne menos tímida. O que eu tô dizendo é, se você eu fosse falar lá com essa mãe, por acaso, né, que eu não ia falar, eu ia só perguntar o que eu ia fazer. A Mas gente ia assim, falar a assim, gente ia falar, a gente é mas mentira. A gente essa mãe deve dizer assim, claro que ela tá aqui porque o irmão é bebê, e é mais fácil, tem uma logística que não dá para ser diferente, eu trabalho muito, a outra, né, o meu marido também, sei lá quem, também trabalha muito. Todo mundo tem um motivo. O problema é que a gente vai deixando as pequenas coisas erradas perpetuarem nesse processo que significa o amadurecimento. O amadurecimento, ele acontece todos os dias, desde que a criança nasce, até o último dia das nossas vidas, a gente está se transformando. E um pai de criança, ele precisa ir se transformando à medida que seu filho cresce. Então, se a gente não parar para olhar. Deixa eu ver, dezembro eu gosto assim, porque as famílias, está todo mundo mais, a gente fica mais emotivo, a gente faz um certo balanço da própria vida. Então, o que eu gosto de sugerir é que as pessoas também estendam isso para cada uma das pessoas da sua família. Então, o meu filho de 2 anos, ele está fazendo a atividade que ele precisa, ele tem um tempo de brincar que ele precisa. Quem são as pessoas E não é só sobre a criança, Não, né? de É tudo, sobre né? a gente. Tipo assim, meus filhos já estão mais velhos, têm É, 21 e 26, mas assim, meu filho está fazendo aula de natação, o meu filho está compartilhando com os isso, amigos. O isso. meu filho,
ele é uma criança que inclui o outro, Uhum. sabe? Porque eu acho que também a gente tem que fazer perguntas e parar de dar desculpas, porque nós damos desculpa para os filhos. É verdade. Ah, Passa coitadinho. pano, né? A gente, Tá na assim, eu faço igual, né? Eu faço igual e a gente sempre passa, mas para, tipo, porque o amiguinho X não foi chamado para É, brincar. Poxa, o que que eu posso fazer para o meu filho ajudar a incluir esse amiguinho? A gente faz isso? Não. É mais fácil deixar que o outro faça. é. Não é isso. E a gente às vezes espera o dia que o filho excluiu, assim, claramente e de uma forma muito violenta para agir. Enquanto a gente vai permitindo pequenos gestos errados que a gente acha que não são nada, quando a vida vai ser feita das pequenas coisas. Porque talvez uma criança não vai fazer uma grosseria com um amigo que precisa ser incluído se a mãe tiver ficado atenta para um primeiro erro. O que eu acho, Dani, é que a vida tá difícil para os pais. Assim, a gente está no meio de uma grande revolução social. Assim, a gente está vivendo uma grande revolução tecnológica que ela está encontrando uma família em transformação. É como se, assim, teve uma onda aí que mexeu com as nossas famílias quando a gente foi trabalhar, o que é ótimo. Mas as crianças hoje ficam menos tempo com as famílias, elas têm muito menos tempo de férias. Nós tivemos 4 meses por ano de férias à toa. Assim, eu me lembro que férias a gente depois É sonhava em voltar para a verdade. escola. Hoje em dia é curto, né? Curto, as crianças não têm férias. Quando as crianças têm férias, os pais também estão trabalhando, então elas têm que ir correndo para algumas atividades assim muito ocupadas. O dia a dia das crianças, tem criança que chega em casa 5 da tarde, 8 horas está dormindo, tem 3 horas para tomar banho, fazer dever e estar com a família. Essas crianças, elas vêm sendo privadas do convívio espontâneo e livre com as famílias, como nós tivemos e as gerações passadas tinham. Não estou dizendo que é ruim, que é bom. O que é fato é, as famílias precisam encontrar uma forma de promover saúde mental, de criar vínculos, de criar memórias diante dessa nova realidade. Eu sempre conto assim, eu estava uma vez conversando com uma amiga numa festa e eu conto essa história porque ela deixou, mas ela fala assim, preciso da sua ajuda, meu filho adolescente não sai mais de casa, do quarto, não fala com ninguém, só quer falar com os amigos, está lá jogando o dia inteiro. Aí eu falei para ela, poxa, mas vocês jantam pelo menos? Porque se ele pelo menos jantar, na hora de jantar ele conversa, jantar, não dá para jantar. Eu tomo Ozempic, meu marido não quer mais jantar, meu marido está fazendo jejum intermitente, já perdeu uns quilos, não dá mais para jantar. Não dá. Jantar lá em casa a gente Mas aboliu. você senta com ele enquanto ele janta, né? Porque a criança está Pois é, jantando, não, porque ele na janta hora no do quarto. jantar, Aí ele janta no quarto, come sei lá o quê. Aí de manhã eu falei, mas peraí, vocês tomam um café juntos? Não, não dá pra tomar café porque a gente pedala. Eu falei, bom, então se eu morasse na sua casa, eu também acho que eu não sairia do quarto. Ele vai sair do quarto para conversar com quem? O que me chamou a atenção nessa pergunta é que ela se importa do filho não estar conversando com eles. Ou seja, isso representa um valor dela enquanto mãe. Eu quero desenvolver uma relação com meu filho de intimidade, de parceria, de alguma amizade. Mas, na hora de você transformar o seu sonho em prática, as famílias têm falhado nisso. Porque perfeito, mas preste atenção, isso perfeito. só acontece com família, porque as pessoas são assim, eu quero emagrecer, aí eu vou lá procurar uma técnica tal, ou sei lá, um personal, uma academia, aí você fala assim, não, depois de 6 meses você mede lá o abdômen, não deu resultado, não perdi os quilos que eu queria, aí a pessoa muda. Se a pessoa quer eu estou procurando um livro sobre para aprender não sei o quê. Não, esse livro não gostou, vou parar, vou começar outro. Ou seja, todas as outras coisas na vida que a gente quer, hoje em dia, as pessoas buscam, entendem, né? Sabem onde buscar, avaliam se está funcionando. Mas na educação dos filhos, as pessoas relaxam e deixam numa bola de neve assim, que às vezes vai para o bem, mas às Às vezes vezes dá não. certo, às vezes não dá. Isso. E claro que a gente não tem controle sobre tudo. A gente sabe disso, né? Tem o inconsciente ali mandando um monte de coisa, tem um monte de coisa que acontece que está fora do nosso controle. Mas eu acho, Dani, assim, que a vida, quando a gente nasce, a gente ganha uma caixa. Nessa caixa tem alegria, tem tristeza, tem saúde, tem doença, tem nascimento, tem morte, tem coisa boa, tem coisa ruim. Essa caixa chama-se vida e ela vem para todo mundo. Só que as coisas ruins, por exemplo, doenças, morte, a gente, né, torce para que venham para os mais velhos das famílias primeiro, elas muitas vezes, geralmente elas chegam e a gente não espera que elas cheguem. Mas as coisas boas da vida, às vezes elas até aparecem de repente, mas a maioria das coisas boas da vida, quando você olha para trás o que você construiu, elas foram plantadas.
Toda família, ela é um terreno muito fértil para qualquer coisa. A gente tem ali as melhores sementes, porque criança é semente, tá? Sempre criança vai sempre brotar. Eu sempre menciono, por exemplo, a família do Gil. Ela tem vocação para quê? Para música, para arte. Toda família vai ter vocação para alguma coisa. A sua família, ela tem vocação para quê? O que você está plantando que você vai Mas colher você daqui sabe a que você está me pouco? chamando a atenção, porque assim, eu tenho animação, né? Mas eu sou economista, mas eu assim, sempre. Microfone para mim é uma facilidade, É, adoro, né? Eu tenho um filho que faz design na PUC, eu tenho uma filha que é engenheira, mas que está indo até fazer um MBA fora, super ligada, mas o que mais me chama a atenção ah, é que nós três temos facilidade para falar em público, nós três temos facilidade para usar o microfone, porque isso. a gente foi plantando isso juntos. Eles olhavam para mim, eles viviam o meu É a ambiente quando eu realidade. animava a festa, É isso, eles pegavam aquilo e achavam legal. Isso foi desenvolvendo neles, né? O que isso. está acontecendo, que eu vejo, é que as famílias estão esquecendo do bem maior dela. Isso. Estão Mas esquecendo. então, mas por que que os seus filhos devem ter a ver, obviamente, com alguma habilidade da família, né? Eles podem Claro, ter com nascido certeza. assim, mas a gente nunca sabe. Mas certamente vocês passaram tempo juntos, experimentando coisas. Porque o desenvolvimento infantil, ele acontece nas experiências e nas experiências E você sabe afetivas. aonde? Aonde? Engraçado você falar isso. Eu trabalhava muito, né? Porque naquela época eu animava, né? Animação Uhum. é que eu animo e meu irmão Eu, botava o é, som, né? E eu fazia eu colônia de lembro. férias. A gente fazia colônia de férias no iate, no jockey. E eu animava. Eram É. 200 e poucas crianças. E assim, eu falava assim, poxa, agora você tá falando, eu tô... Caramba, todo mundo tira férias em janeiro e eu só posso tirar em fevereiro porque eu trabalho. É. E agora eu tô chegando à conclusão com essa conversa com você que foram as melhores férias da vida dos Isso, meus filhos, porque é eles estavam isso, com comigo você, é e isso. vivendo aquilo. É. Então, e a gente tem que pensar, assim, sem falar muito nos privilégios e porque as famílias falam isso, ah, é fácil ela falar isso porque ela já tinha animação. Mas toda família, em todos os lugares, você encontra uma forma de ser a sua família, porque só existe no universo inteiro, no planeta inteiro, a sua família é só a sua. Não tem ninguém que vai ser exatamente Não, como vocês. Então, cada pai e mãe tem que assumir a responsabilidade por aquilo que eles estão construindo juntos ou separados, qualquer que seja o modelo de família que tenha escolhido, todo mundo tem um sonho. O que eu acho engraçado, assim, as pessoas jovens, né, querem se casar, querem trabalhar, querem ser alguém, tem mil sonhos, mas aí depois que chegam ali nos 40, é como se os sonhos principais já foram realizados ou não aconteceram. Aí tem filhos e acham que ainda agora deixa lá, deixa seguir do jeito que for e esquecem de continuar sonhando. O que que você sonha para você e para o seu filho adolescente? O que que vocês vão ver? Quais são as memórias que vocês vão ter quando vocês tiverem 80 anos ou estiverem conversando daqui a 30 anos? E você falando das férias, eu estava me lembrando no carro, quando as minhas filhas eram pequenininhas, bem pequenas, nós fizemos uma viagem mais cara, por exemplo, para Disney. Nada demais, bem pequenas, assim, 4 anos. E aí amaram, mas é uma viagem cara, e trabalhosa, não sei o quê, mas foi maravilhoso. Chegamos no Rio, 40 graus, fomos direto praticamente para a Serra, casa da minha mãe, que era uma delícia, mas assim, meio do mato. E gostaram ela 10 vezes Dez, mais do que na não, Disney. Dani, cheguei na escola, primeiro dia de aula, a professora veio, Ana, ela amou as férias em Teresópolis porque falou que ficou descalço uma Nenhum semana inteira. momento falou, não é sobre isso, É né? isso. É. Eu fiquei Não é pensando, sobre ir eu para falei, Disney, é estar gente, em família. é isso. Ela nem, eu falei, ela só falou disso? Falou. Eu falei, ah, que bom que ela gostou, mas eu fui pensando, gente, pra que que eu gastei? Não É precisa de isso. muito. Não precisa de muito. Então, as famílias. Só que o problema é que os pais. A vida tá difícil para os pais. Antigamente, um salário sustentava uma casa, a vida era mais calma, a tecnologia que prometeu que trabalhássemos menos, na verdade, fez todo mundo trabalhar mais tempo, e os pais estão cansados. Então, antigamente, não sei se a rede familiar era um pouco maior. Hoje, eu na minha infância morava num prédio cheio de crianças. Se a gente se machucasse, uma mãe não estava em casa, a outra mãe estava em casa. Então, o que eu acho é que a gente precisa rever alguns conceitos fundamentais que são individuais e pensar se a gente está caminhando para aquilo que a gente sonhava. Então, aos 40 anos, aos 50, porque olha, meus filhos aí estão com 10 anos, tá na escola certa? Tá com os Então, amigos é isso que a certos gente está. na escola? Esse é o nosso assunto de hoje, né? Nosso tema. Tipo assim,
você está me dizendo, eu até estou fazendo uma análise, você está falando, caramba, será que eu já fiz isso com a Fernanda e com o Rodrigo? Estou até fazendo uma análise. Mas assim, o que você está falando é o seguinte, a gente chegou no final do ano, e isso vale para mim também, com um filho de 21, É, 26. Chegamos no final do ano, e assim, cara, como é que foi meu filho esse ano, né? Assim, a escola que ele tá, né? Você fazia tipo um, sabe, igual que a gente faz, isso, como é que foi o planejamento da empresa? A escola que meu filho tá sendo bacana? é, Sim ou não? Não, não tá, mas por quê? Eu tenho como mudar isso? Não, eu não tenho como mudar é. isso. Então, é melhor eu tirar da escola, é melhor eu manter. O meu Não, filho, então, e às vezes mudar de escola é muito radical, mas antes de de mudar mudar de a escola, escola, tem milhões de não, eu pequenas. tô fazendo Exato, exato. um exemplo Mas mais. como as famílias não. A impressão que me dá às vezes é que é muito difícil para as famílias estarem abertas a avaliar os problemas pequenos. Aí o que acontece? Aí tem um dia que vira um problema grande, aí a família é chamada, ou pela escola, geralmente pela escola, ou por alguém da família maior, né, que pede ajuda. Aí eles vão procurar ajuda, mas quando já tem um problema instalado. E o que a gente pode aproveitar nessa época do ano é exatamente fazer esse balanço que a gente está sugerindo aqui. Assim, a escola comentou que o seu filho, acontece muito, tá? 6 anos de idade, alfabetização, precisa de um adulto. O ideal é que seja um adulto encantado também pela literatura, que goste de ler, que acompanhe a criança nesse processo de alfabetização. Aí a escola comenta com você: ah, eu preciso que você leia com ele todo dia um pouquinho. Aí a criança não foi bem aquele ano e a família me fala: Ana, não tem ninguém em casa que possa ler, eu chego exausta, tá todo mundo cansado, não tem o menor saco, acho esses livros. Acontece. O que a família precisa fazer? Vai esperar a criança ir para o primeiro ano? Porque se a escola sinalizou, vou dar aqui uma dica, tá? Fica a dica. Quando a escola fala uma pulga, você preste atenção que aí ele já tem um carrapato no Mas o meio. problema, né, é que as pessoas delegam para a É escola isso. toda a educação do Toda, filho. é E não verdade. é, não é por É, aí, né? A escola ela tem um papel primordial e importantíssimo, mas se é, não tiver o acompanhamento da família, é. sabe? É Eu isso. sempre falei isso. Se a escola, você sabe que meus filhos foram do Batutinhas, se vocês me chamavam lá, eu já ficava assim, "Ih", eu falava, É, porque tem é alguma coisa. A isso. escola ela Então, tenta resolver de e, todos os jeitos e a primeiro, né? escola, ela tenta ser sutil e cuidadosa, porque a gente não vai ficar criticando. Mas aí eu fico pensando nisso. Uma família que foi chamada a atenção porque a criança não estava fazendo a leitura sugerida. Esse é um exemplo. Essa família, ou ela começa o ano organizando os horários dos adultos da casa, ou fatalmente aquela criança vai ter um desempenho ruim no final do ano, que vai. É isso que eu falo assim, às vezes são pequenos ajustes. Hoje em dia, uma vez eu até conto isso, mas assim, eu não me lembro, eu só vou contar essa história porque eu não sei quem é mais essa família, tem 30 anos essa história. Mas uma vez um pai me ligou e falou isso: olha, eu tô muito decepcionado com a escola, eu sonhei muito em botar o filho aí desde a gravidez e eu jurava que eu ia ter um resultado muito melhor. Eu fiquei arrasada, porque eu adoro elogio, Dani, mas crítica, É eu igual a amo, animação, amo mas a gente crítica. gosta de receber para melhorar, Isso. mas dói na Dói, alma. mas eu quero saber o detalhe. Eu Claro, sempre, também. assim, a elogio é ótimo, mas assim, passou. Mas a crítica me move a encontrar a solução e é o que eu mais gosto, assim, quando até hoje, assim, acho que as críticas são fundamentais. Adoro mesmo. Podem falar. Aí esse pai falou, mas você acredita que o seu aluno, o meu filho, com 3 anos de idade, me deu um tapa na cara. Talvez acho que foi numa festinha na frente de todo mundo. Mas ele reclamou comigo, assim, eu nunca tive uma Eu acho que você assim, me contou até essa eu te contei, história. porque eu Acho que fiquei, você ficou eu fiquei no arrasada com essa telefone, eu fiquei história. arrasada, e eu fiquei arrasada, assim, no sentido, eu não tinha nem resposta, porque eu jamais, quer dizer, primeiro que se a criança estivesse dando tapa na cara na escola, eu teria, Claro. né, Mas cuidado dentro do da casa também você não assunto, consegue ter mas eu nem esse. sabia que ele tapa na cara, e não seria minha responsabilidade. O que eu achei estranho é uma família achar que é responsabilidade da escola algo tão primordial quanto ensinar uma criança a não dar tapa na cara. Então, eu só que eu disse assim, essa família não estava isolada. Você já viu as crianças hoje como elas estão comendo na mesa? Como hoje em dia é muito comum almoçar na escola, já era para muitas pessoas, já eram nas outras gerações. Mas no Rio de Janeiro é uma novidade há pouco tempo de almoçar na escola. Então as crianças almoçam hoje na escola, dos 2 anos aos 18, eles comem assim, naquela horda de todo mundo não tem adulto na mesa, obviamente. Quando você chega hoje, adolescentes de 14 anos, Dani, eles cortam bife, parece que estão comendo um boi, matando um boi na mesa. Eu falei, gente, é assim, é o retrato da falta de convívio com as É, mas você famílias. sabe que me chamou a atenção na colônia de férias? Ah, Teve um. A gente também serve almoço, né? E teve um pai de uma criança de 6 anos que ele pediu, ele
na hora do almoço, chegava a babá com o celular, É, né? Uma vez a gente perguntou, mas o celular... Não, não, ele só almoça isso. vendo o celular, senão ele não come. Então, assim, É isso. isso faz a gente pensar, né? Tem alguma coisa errada. Eu vou Tem. te contar uma história rápida que me chamou muita atenção sobre isso que você está falando. Teve um caso na animação de uma criança que batia em todo mundo. E a mãe era uma pessoa muito bacana, muito bacana. E ela um dia veio desabafar, né, comigo, e ela falou, Dani, ele foi tão excluído, que ele passou a bater, É. que era a única Isso. forma dele Interagir. interagir, Isso. porque Era o papel que só que restava para foi ele. ao contrário. Só que ela falou que o pai incentivava muito ele a bater para reagir. É. Só que aquilo se voltou contra a criança, né? E a criança ficou uma criança, assim, era uma criança super doce, mais agressiva. E ela me chamou a atenção, essa mãe, porque ela deu um passo para trás. Ela Aham. fez exatamente isso que a gente está fazendo. Ela falou, Isso. O que Dani, que eu posso fazer? ela falou, tem alguma coisa errada e não é Isso. só com ele. É Quando ela isso. falou isso para mim, Ana, falei, caramba, é tão legal. Ela falou, não é só com ele é uma criança. O que Uhum. que eu estou fazendo? Então, eu acho que a gente está compartilhando aqui com os nossos É. ouvintes, né, nesse primeiro Chique. podcast, né? É sobre isso. Gente, vamos dar uma parada? É. Vamos E, sentar, né? E Dânia, pensar o que que a gente pode fazer para isso. melhorar a gente, a Eu, nossa família. exatamente, o que eu acho mais importante é parar antes de que vire um problemão. Para E vira. Ana, avaliar. vira. Então, vira, então, mas assim, para avaliar como as empresas fazem como a gente faz, assim, você não fala, vou testar uma receita nova, você vê lá, deixa eu ver se o bolo ficou bom, você não espera a coisa dar totalmente errada. Por exemplo, eu venho com a família, nós somos 6 filhos, eu sou a quinta, meio escadinha, e a gente, meu pai, meus pais, né, volta e meia chamavam todo mundo para reunião de família. E a reunião de família não podia ser na hora do jantar, porque ele não queria que o jantar fosse tenso, né? Mas chamava todo mundo, a gente ocupava aquela mesa toda, 8 pessoas ali, e a pauta era assim: Ana Luísa e Carminha. Ana Luísa, a Carminha está reclamando que à noite você não deixa ela dormir. Porque a gente às vezes devia estar estudando em turnos diferentes. Aí eu falava, ué, mas de manhã também ela me atrapalha quando eu quero dormir. Aí resolvia. Rodrigo Marco Aurélio, vocês iam dividir o carro, mas você repetiu a noite, tinham feito 18 anos. Assim, Juliane Belmiro também. Todo mundo tinha pequenos problemas, muito pequenos, que eram resolvidos ali, sem raiva. Ouvia uma lá, ouvia o outro Ouvir os dois lado. lados. Ouvia os dois lados e acabou, resolvia, acabou. É isso que eu falo. Eu acho que hoje em dia, nessa correria, as pessoas estão negligenciando o seu projeto de vida mais importante. Eu acho assim que algumas decisões na vida são muito maiores do que a gente imagina quando a gente as toma, né? Quando a gente escolhe, por exemplo, escolher a pessoa com quem você vai se casar, escolher a pessoa que vai ser o pai dos seus filhos, é uma decisão que afeta o resto da sua vida. Com certeza. E quando a gente escolhe, outro dia eu estava vendo isso até, uma mãe me falou, minha filha tem 25 anos, namora um garoto que eles vivem brigando, não dá certo, não dá certo. Quando é que você vai esperar para se a menina precisa? Eu falei, bota numa terapia. Você também. Quando que a gente espera para tomar uma decisão sem precisar que isso vire um problema? Então vai esperar que eles tenham uma briga gigantesca para ela entender que talvez não seja o melhor companheiro de vida e vice-versa, e ele também. O que que a mãe pode fazer? Então, a minha impressão é que em todos os aspectos da nossa vida, quem gosta de esporte sente isso, bota as suas metas e vê, esse tênis para corrida não me deu o resultado que eu queria. Todo mundo está se controlando no sentido de monitorando os seus resultados, nas coisas importantes para si mesmo. Mas a gente não percebe que deixa as crianças E como de é que, e lado o que nesse que você processo. recomenda, assim, né? Você tem tanta experiência, né? Não só como fundadora de uma super escola, mas como psicóloga, né? Você tem uma experiência assim enorme com famílias, você é terapeuta de família, de criança, de casal. O que que você recomenda? Porque assim, nem para todo mundo é fácil, né? Não, Tá, eu vou não é parar. fácil. É a mesma coisa que falou o seguinte, dentro da animação, vamos fazer um planejamento. Eu deixo meu sócio, porque ele que é o cara do É, planejamento. Eu tenho mais dificuldade para fazer isso. Ele não tem. Então, assim, nem para todo mundo é fácil você parar, pensar. Você recomenda o quê? Que a pessoa eu faça o quê? Qual o recomendo que passo a a passo? gente. Primeira coisa que eu recomendo é isso que eu falei. As coisas boas. Por exemplo, eu gosto de falar sempre por mil exemplos.
Por exemplo, você pode dar a sorte de estar andando na rua e encontrar uma super amiga sua para tomar um café. Pode, uma alegria que cai no seu colo do nada. Mas, muito provavelmente, se você quer ter a alegria de tomar um café com uma amiga querida, você vai ter que mandar Pegar uma o mensagem. telefone. Exatamente. A mesma coisa se aplica para tudo na vida. Se você quer que os seus filhos tenham boas lembranças da infância, você vai ter que promover esses momentos, minimamente botar no calendário, botar, eu vou levar meu filho, quero que o meu filho Olha, goste de brincar. sabe aquela, é uma tradição de Natal que tem muito fora do Brasil, que é aquela 24 dias você vai abrindo as É, caixinhas. advento. Tem É aqui o já tá advento, assim, é o calendário de exatamente. advento. Você sabe, É né? isso. Você sabe que o meu filho, o Rodrigo e a Fernanda, eles adoram isso, eles fazem brincadeira. Então É, eu vou sair daqui a pouco, vou comprar uma balinha para botar, eu boto um bilhete, eu te amo. isso. E Você eles, pode botar uma tarefa por dia, o que que não, a eles gente faz um querem? monte de coisa. A tarefa eu Eu nunca tinha brinco. pensado, vou botar a Bota pra tarefa criança, é agora. bacana, bacana assim, uma tarefa que tem a ver com Mas eles Natal, que têm você... 21 e Não, eu sei, 26, e Dani, é aí que não você é dá. diferente das pessoas normais. Não dá. Mas assim, o mais engraçado é que teve Papai Noel, claro, né? A gente É, teve facilidade por causa da animação. A vida inteira. Aí quando eles ficaram maiores, aí eu falei, não vai ter mais Papai Noel. Como assim não vai ter Papai é, Noel? Então Papai Noel entra na minha casa para um monte de velho e eles acham adulto. aquilo É, eu espetacular. adoro também. Então, olha só. Então, assim, vamos lá para a gente tentar ajudar os nossos ouvintes, assim, com a sua opinião. Cheguei, tô falando eu como mãe, cheguei no final do ano. Eu Isso. posso, de repente, pegar um papel e uma caneta. Eu adoro escrever, porque eu acho que quando a gente É, escreve, a gente visualiza. é porque não só você visualiza, mas é que a escrita, ela envolve um processo de reflexão que é necessário para você escrever. O seu Exato. cérebro ele percorre outros Então, caminhos por conta do motor e do você pensar eu na sempre palavra. gostei. Então, exatamente, o processo da escrita, ele Ela já ajuda. ajuda muito. Então, assim, eu chego, eu pensei assim, eu posso dividir, né? Você vai falar da família, mas no caso a gente está falando do filho. É. Então, eu vou falar assim, posso botar várias caixinhas. Meu filho, a relação dele com os Não, amigos. mas você tem que fazer isso, pegar o que o dezembro nos convida a fazer, que é refletir e planejar e avaliar, estender isso para a vida toda. Não, claro, mas assim, Então, mas o que que a gente... Chegou no final do ano. Assim, isso. assim, a gente pode falar, Se- a vai. gente analisa, o que que a É, gente fez esse ano? A gente estava conversando sobre isso. Eu pensei assim, o que que eu faria, né, para você ver se está certo? tá. Eu colocaria assim, meu filho em relação aos amigos, meu filho em relação à escola, e o dia a dia dele e a família. Eu Isso. colocaria isso, tipo assim, como é que meu filho está na escola? E escreveria, olha, ele está com os amigos, ele não está com os amigos, ele está se sentindo incluído, ele não está. O que que eu Isso. posso fazer? Então, muitas vezes é isso, é você pensar o que que eu posso fazer. Crianças pequenas, geralmente, elas precisam que os pais sejam amigos para elas serem mais amigas. Assim, as crianças cujos pais interagem melhor com os pais da escola, as crianças Adoro. Meus melhores amigos. as crianças cujos pais gostam do ambiente escolar, respeitam a escola e gostam dos adultos da escola, dos pais de amigos, são crianças que normalmente se relacionam melhor com as outras crianças. É isso, quem trabalha com criança sabe disso. Então, a primeira coisa é isso. Meu filho não tem amigos na escola. Você está feliz com os amigos dos seus filhos? O que que você pode fazer? Quem sabe você promover uma pizza um dia na sua casa? Alguma coisa que torne a sua família... Olha, eu lembro de. Meus filhos estudaram no Teresiano, né? E eu me lembro que o Teresiano, na última sexta-feira do mês, não sei se eu já te contei essa É, história, não, na última sexta-feira do mês não tinha aula. não. Era dia de encontro de Ah, é, dia de professores. encontro de professores. E aí, A gente morria de inveja desse dia do Teresiano. não, era maravilhoso. E aí, ninguém gostava, só eu. E aí eu falava assim para meus filhos: olha, vocês podem chamar 8 amigos, né? Vocês escolhem 7. Aí eles perguntavam: e o oitavo? O oitavo, vocês vão escolher uma criança que nunca é escolhida para nada. É, E eles, pequenos, né, falavam: mas você não. Não, não, não. Sabe aquela criança que não é chamada, que é excluída? é. Vocês vão convidar. Você sempre teve esse olhar, né, Dani? Antes disso Sempre. virar Não, moda, não, ou antes de sempre virar tive. lei, é verdade. Sempre tive. E aí, eu me lembro que, alguns anos depois, uma mãe dessa. Acho que eu já te contei essa história, né? Das crianças, ela veio falar que a gente. Que quando a filha dela foi convidada para ir na É. minha casa, porque era animação, na Mas realidade. você era, era a nossa Xuxa. Não, mas assim, era divertido, porque eu fazia mil É, brincadeiras. Mas assim, eu
olhava isso com uma atenção tão grande, que eu falava assim, e se fosse comigo? Aham. E se fosse com os meus filhos? Não, é esse cuidado. É isso. Sabe? Mas isso que eu tô te falando, você plantou os filhos que você tem hoje. Eu acho também, tenho muito orgulho da família que eu tenho hoje. Mas a gente vai plantando. E é muito comum as pessoas falarem: nossa, que legal a sua família. Que legal que tudo que vocês conquistaram, assim, se você, não só da minha família de origem, que legal a minha família que eu constituía. Mas as pessoas não percebem que elas estão todos os dias plantando o que elas não querem colher. Então, por exemplo, agora uma amiga me falou assim: ah, que legal que o seu Natal é muito cheio, né? Aí eu falei, mas quem. Ah, porque minha família, depois que os pais morreram, se afastou. Eu falei, ano que vem, agora não dá, tá em cima da hora. Muda. Mas fala assim: ano que vem, convida, junta pelo menos com o irmão, faz alguma coisa diferente. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu acho que as famílias precisam fazer é, planejar as coisas boas, claro que outras coisas, o dia a dia, das pequenas coisas, mas você pode, por exemplo, eu até outro dia li uma coisa interessante, que tem uma filosofia japonesa que diz que você deve ter uma marca por ano, porque a gente às vezes não se lembra do que aconteceu mês passado, mas a gente se lembra que 2020 teve a pandemia, eu me lembro que em 2017, por acaso, a escola foi vendida, eu me lembro, a gente se lembra. Então você pode falar assim, nossa, foi o ano que eu comecei a fazer yoga com o meu filho. Ou então foi o ano que eu ensinei o meu filho a cozinhar. O meu filho hoje sabe fazer arroz, feijão. Com que idade que uma criança pode aprender a cozinhar? Ah, então esse ano vou estar. Então não estou falando de metas, de você fazer uma viagem cinematográfica. Não é disso que se trata. Não tem dinheiro envolvido aqui. Claro que o dinheiro ajuda muito, mas não é isso que eu estou falando. Então, o que eu penso é, meu filho não sai do quarto, ou meu filho é uma criança. A gente tem hoje uma geração de crianças que são servidas o tempo inteiro, o que é péssimo para o desenvolvimento em todos os sentidos, porque a criança que faz as tarefas, que ajuda, que promove, que participa de projetos. Então, se você vai. Eu me lembro assim, a pequena também adorava embrulhar presentes de Natal e fazer os cartões, que a gente fazia muita coisa à mão, né? Então, eu fico pensando como a vida hoje é tão simplificada e as crianças perderam oportunidades de aprender, por exemplo, como é que se faz uma torta. E olha, e aprende, Ana. Aprende Ó, tudo. 2020 na pandemia, você imagina a animação na pandemia. Aí o Rodrigo e a Fernanda chegavam na sala, nós três sozinhos, né? E eu trabalhando igual uma louca. Aí eles falaram assim, mãe, o que que a gente vai almoçar? É, Porque a gente está com fome. E você sabe o que que eu respondia? é. Eu também. Tô com Pois é, fome. vamos os três Não, fazer não, o não, mesmo. os três não. Eu falei, eu também É, tô com fome, só tem um problema. Eu, no momento, não posso sair para almoçar, para fazer almoço. E eu vou te falar, os meus filhos cozinham hoje lá em casa também, se muito, viram muito bem. aprenderam. Pois é, isso que eu falo. Então, o que respondendo a sua pergunta, a primeira coisa que eu sugiro é fazer uma avaliação de rota. Eu estou indo, pensando nos meus valores, na família que eu quero constituir, no que eu estou planejando, o futuro que eu quero olhar. Se eu quero olhar para minha família daqui a 10 anos e quero ver o quê? A minha escolha de hoje se aproxima do que eu quero ver daqui a pouco. E aí você vai. Bacana isso. Não, A porque. minha escolha de hoje se Isso, aproxima do porque que eu quero ver daqui a é pouco. isso, porque Perfeito. todos os dias você está plantando o Perfeito. que você vai colher daqui a pouco. E aí você vai olhar a rotina dos seus filhos, os amigos, o ambiente que o seu filho, onde o seu filho vive, ele é profundamente assim responsável por uma parcela da vida dos seus filhos. Então, as músicas que o meu filho escuta, as pessoas com quem ele anda, o ambiente que ele frequenta, E saber o dizer não, tempo, né? isso, Porque dizer às não, vezes é prático. Você fala assim, mãe, eu quero chegar uma hora. Faz. é isso. Eu sei que E é dá difícil, trabalho. dá trabalho, mas Dani, a verdade é, por mais difícil que seja, eu acho assim, tem gente que tem muita dificuldade para engravidar, eu sei bem essas histórias todas. Mas a verdade é, ainda assim, fazer um filho é a parte mais fácil desse processo todo. Até você entregar uma criança dá pronta trabalho. para a sociedade, pronta para transformar esse mundo num mundo melhor, que a gente precisa desse compromisso quando a gente educa uma pessoa, né? Uma criança nossa. Isso são anos de dedicação. Então, vai ter sim, desculpe, mas não vai poder pedalar todo dia 5 horas da manhã, se o café da manhã é o único dia que você tem para, o único momento que você tem para ver o seu filho de 12 Você pode anos. até, né, Ana? Não, Mas não, você pode, sabendo que é a que sua você vai. escolha. Depois não. Exatamente, Ou a sua então, escolha. Mas, exatamente. olha, olha só, me faz bem É emocionalmente isso. pedalar. Eu gosto de correr, me faz bem. Tudo bem. Mas, gente,
eu vou jantar. Poxa, eu tô de dieta. Tudo bem, senta com Isso, seu filho. senta, é Senta isso. com seu É porque filho. você tem que ter certeza, tem que saber que a família e a vida, ela é feita dos pequenos momentos. Os grandes momentos, eles marcam, mas são os pequenos Que momentos que forma a formam essa personalidade da criança, estrutura. tá? A infância é um tempo de estrutura, é como aquela fundação que sobe um prédio. Nessa fundação, é como, imagina assim uma parede que tenha marcas, assim, uma marquinha de mão. A pessoa chega lá na garagem, você não sabe quem fez aquela, você não sabe a história daquela marca, mas aquela marca está ali. Então, as nossas emoções, as nossas experiências, elas estão todas marcadas nessa fundação. E hoje em dia, quando nasce uma criança, eu sempre desejo assim, saúde, obviamente, alegria e força. A gente precisa de pessoas fortes porque a vida é difícil. Força, é E verdade. quem é forte é mais É feliz, verdade. porque briga pelo que quer, porque enfrenta o que chega pela frente. E essa força, esse equilíbrio que você falou, meu irmão, você falou que seu irmão é muito equilibrado. Esse equilíbrio, ele é fundamentalmente construído nos primeiros anos. É claro que não existem regras e cada criança é uma criança, cada família é uma família. E tem famílias que na gritaria, como você disse que na sua casa todo mundo grita. Todo mundo é italiano, feliz. É meio teatral, Joga, vai, teatro. Minha cara é completamente é teatral. isso. É diferente de uma família desestabilizada. O que não pode Claro. é sonhar em ter filhos, ou não sonhar, mas ter filhos e deixar o resto correr. Delegar para a sociedade resolver. É isso. E delegar, assim, por exemplo, outro dia eu ouvi também de uma família, tem uma pessoa que me ajuda lá em casa, a funcionária fala demais, é uma chata. Então eu nem fico com meu filho, porque estar com meu filho é ficar ouvindo ela falar. Eu falei, coitado, você deixa lá o seu filho com ela. Você não tem paciência, mas seu filho tem que ficar. Coitadinho do seu filho. Então, vai virar o ano e essa pessoa não vai trabalhar mais na sua família. Ou se é uma tia chata, você vai botar a tia chata na casa de outro irmão. O que não dá é a gente se acomodar nas soluções mais confortáveis em detrimento do que a gente sonha. Agora, se você não sonha em nada no seu filho, ok. Agora, depois, olhar para trás e você perdeu Depois não dá. E porque a gente ganhou muito, o Daniel Becker fala muito isso, né? Que a gente ganhou tempo de velhice, mas o tempo da infância ele continuou curto. E é esse verdade. tempo. Nunca tinha pensado nisso. É isso, a gente não ganhou tempo a mais de infância. São 12 anos, 10 anos ali. Lia Luft fala também, é o chão, a infância é o chão onde a gente vai caminhar o resto da nossa vida. E pensa que esse chão está sendo ali pavimentado pelos pais. Olha o poder e a responsabilidade que a gente tem enquanto pais, enquanto educadores, enquanto animadores, porque uma história mal vivida na animação vai ser levada lá no consultório. Eu sempre falo isso, Ana. Eu falo para o meu time, eu falo, olha só, nós não somos educadores, mas nós podemos transformar esses momentos em momentos felizes e marcantes para essas crianças. Você nunca sabe quando o seu filho ou o seu cliente, a sua criança, de alguma forma, vai viver uma experiência da qual ela vai se lembrar o resto da vida. Não porque sabe. a vida. Eu já vivi alguns casos isso. assim, tá? Às vezes você se lembra assim. E quantas vezes uma coisa boa, né? Você fala, sabe que eu nunca me esquecia que eu entrei naquela festinha e você viu que eu estava tímida e me chamou lá na frente. A gente nunca sabe o que vai ser. Ana, eu nunca deixei, quando você fazia assim, jogo de queimado, né? Aí tinha 30 crianças na festa. 15 para um lado, 15 para o outro. Aí você escolhe. Eu nunca deixei chegar no final, porque eu pensava assim, você imagina você ser o último escolhido? Então, qual é a regra que a gente dá? Você tem 30, ficaram 10, você divide. O animador fala 5 para cada lado, porque ser o último, né? E eu já ouvi pais falarem sobre isso, da importância. Então, assim, Ana... Tem criança que vai ao banheiro nessas horas, sabia? Não sei. Só para não estar Claro, na hora. Depois porque... ele chega, ele volta e Para ele finge não que ser o último. para ele não passar pelo risco de não ser escolhido. Mas a gente é isso, é ter um adulto ali mediando, mas não brincando pelas crianças, porque as crianças hoje também estão muito viciadas em ter sempre um adulto junto. Mas é fazer porque você tem, por isso que a animação é hoje o que é, e tá 38 anos aí. Você é muito humana e muito sensível à dor do outro. Você sempre foi. Sou muito mesmo. É isso. Você tem a verdade. Aqui não é só um negócio, né? Isso aqui é um pedaço da sua alma. E eu acho que a gente só faz sucesso quando a nossa alma está no nosso trabalho. Então, esse podcast, né, a gente está terminando aqui, mas eu queria terminar falando isso, né? Quando eu pensei em você em primeiro lugar, é porque eu sempre me encantei com a forma que você lidava, né, com seu
sua escola com as crianças. É verdade, de coração, estou te fazendo uma declaração. Ok. E uma declaração, não sou exagerada, Obrigada. gente, como ela Ela diz, é super não sou exagerada, meu exagerada. Deus. Então, quem conhece sabe, então Não, eu mas tô assim, e protegida. eu sempre É, falo, né? Eu sinto muito a dor do outro. É uma coisa assim que eu muito. procuro sempre olhar para o outro e me colocar no lugar. E quando a gente pensou nesse podcast, foi um pensamento assim. Nós somos uma empresa de entretenimento, né? Nós não somos educadores. Mas o que que a gente pode trazer aqui com a nossa experiência de vida de criança, né? Não é só uma experiência de escola, de consultório, é uma experiência de brincar, que é um momento muito importante para a criança. Então, quando a gente teve essa ideia, a gente pensou assim, em trazer para vocês conteúdos interessantes que pudessem ajudar, né, na formação, né, no dia a dia da criança. E essa dica da Ana está sendo assim sensacional e a gente convida vocês a parar um pouco, né? A parar um pouco, olhar para trás e falar: o que que eu estou fazendo que está dando certo? O que que eu estou fazendo que eu possa melhorar? A gente não faz coisas erradas de propósito. Ninguém erra porque quer. Então, assim, o nosso convite é muito mais sobre amor, Isso. né? De cuidado, de É. afeto. É verdade, Dani. E na verdade, quem ama erra, tá, gente? Não existe E erra o muito. amor por excelência é um sentimento ambivalente e ele vai incluir o erro, porque uma mãe que não erra, ela é uma mãe quase que protocolar. Ela faz tudo certo porque ela não tem E afeto eu erro ali. sempre. Não, então, a mãe que erra, mas a mãe que erra achando que está fazendo certo e melhorando, ela conserta e ela resolve. A mãe que não se envolve, ela faz tudo É certo, verdade. mas aquilo não cola na criança, aquilo não transforma a criança, porque sem o afeto a experiência não vai. Ah, O que eu acho importante, só para a gente finalizar, para a gente não dar dicas, porque, sei lá, é para a gente pensar no que pode ajudar as famílias, respondendo de novo a sua pergunta sobre o que a família pode fazer para o ano que vem, promover encontros que gerem conexão. Para que isso perfeito. aconteça, a mãe, o pai, ou quem quer que seja que faça parte dos adultos cuidadores dessa criança, precisam fazer coisas que façam sentido para eles, coisas que brilhem, que façam os olhos deles brilharem, porque você, com o seu trabalho, você já faz. Por que as crianças aprenderam tanto? Porque você gostava disso. Não é, eu tenho famílias que seguem vários rituais e regras que, né, o Instagram tá lotado, né? Aí falam para mim, Ana, já fiz isso, já fiz aquilo, já li história, já plantei sei lá o quê. Não é disso que se trata. O que você faz que toca a sua alma, que tem a ver com a sua infância, que tem a ver com os seus sonhos, que você pode fazer com seu filho esse ano? O que você vai mudar na sua rotina como pai e mãe, que vai sobrar um pouquinho para você começar a poder planejar o que você quer que aconteça em agosto. Então, eu quero que em agosto meu filho esteja assim, assado. Ou eu vou planejar um acampamento que seja na sua sala, mas uma vez por semana a gente vai ter, qualquer que seja a coisa, mas que histórias que o seu filho vai ter para contar sobre 2025. É Perfeito, disso que a Ana. gente precisa Muito pensar. obrigada. Eu te agradeço, amo o convite, amo conversar com você. Muito obrigada. Aprendo sempre, gente. É impressionante. Eu aprendo Não, mas sempre, não, muito né? bom, E gente. olha, Todo gente, mundo precisa de uma Dani Mendes na vida, a não, todo mundo verdade é prestigiando. essa. Não, Não, não. Então, todo mundo assim, gente, precisa. Muito bom. mandem pra gente, comentem, sugestões. E assim, e vamos dividir, né? Compartilhar experiências é sempre muito importante. Muito. Ó, desejo a Gente, vocês, assim, muitas, assim, conversas em família, né, Ana? muitas conversas, soluções para problemas pequenos, conversados em momentos calmos. As famílias me falam: você quer que eu converse sobre isso, que é um assunto delicado, mas quando a gente está brincando, eu falei: é exatamente quando as coisas estão muito boas que a gente tem que falar de assuntos delicados. Você está ali na praia, você aproveita e toca um pouquinho. Não é de cabeça quente. Cabeça quente a gente sempre usa a palavra errada, a gente acaba ofendendo quando a gente não queria, né, ofender a pessoa. Então, que 2025 seja um tempo de muitas alegrias, plantadas, que as outras venham também, mas que a gente tenha certeza de que a nossa família está crescendo no sentido que a gente espera que as coisas aconteçam. Que a gente Perfeito. tenha consciência do nosso poder enquanto pais, enquanto educadores, Gente, eu vou enquanto mudar um monte de coisa animadores. hoje. Não, gente, Obrigada, obrigada a gente. todos Foi pela ótimo. companhia nessa Sempre conversa, Dani. maravilhoso, Obrigada. tá?